Na educação, o período que nós vivemos, tal como em outras áreas da vida nacional, é marcado pela pandemia. Foi o traço de um ano letivo atípico, diga-se, que teve no primeiro período mais de 3.000 escolas afetadas pela pandemia, o que, aliás, durante muito tempo foi escondido pelo próprio Ministério da Educação, que teve uma interrupção letiva não prevista no mês de janeiro, que teve um segundo período letivo em que regressámos ao ensino remoto e que teve um último período em que professores e alunos tentaram recuperar dos prejuízos para além de, para esse efeito, nomeadamente, ter tido ainda um inútil prolongamento no final do ano. Como em outras áreas, a pandemia trouxe novos problemas, mas principalmente a pandemia provocou o agravamento de problemas que já existiam, tornando-os, contudo, ainda mais visíveis e deixando a nu duas graves insuficiências. Por um lado, a crónica falta de investimento da educação, que não só tem dificultado o combate contra as desigualdades, como levou ainda a que as desigualdades disparassem, afetando os alunos e as suas famílias. Desigualdades que, no entanto, também resultam da inépcia e da inércia de um Ministério e, sobretudo, de um Ministro que ainda não chegou a sê-lo. O que se passou com os computadores, tal como a FENPROF denunciou e hoje é confirmado pelo Tribunal de Contas, é exemplo dessa inércia e dessa inépcia. Faltaram os computadores no passado, quando tivemos o primeiro confinamento. Foram prometidos para setembro, quando todos regressassem às escolas. Terão sido encomendados apenas em final de dezembro. Voltaram a faltar no segundo confinamento. E anuncia-se agora a chegada de mais 600.000 computadores com o ar de felicidade de quem parece pensar ou quer fazer parecer que a chegada agora será feita com efeitos retroativos. Por outro lado, e outro dos problemas e das graves insuficiências também que queremos aqui referir, temos o bloqueio imposto pelo Governo à resolução dos problemas. De problemas que afetam os professores e se refletem numa precariedade que chega a prolongar-se por mais de 2 décadas. Num envelhecimento que levará à saída até final desta década de mais de metade dos professores no ativo. Num desgaste fomentado por horários de trabalho que ultrapassam os limites fixados na lei e de turmas com números exagerados de alunos. Na desregulação da carreira, que hoje está completamente pervertida. Expoente máximo deste bloqueio imposto pelo Ministério da Educação é agora a implícita intenção do Governo de não cumprir 2 leis que, perante a sua inépcia, uma vez mais, a Assembleia da República aprovou, com vista a combater a precariedade e a tornar justo o regime de concursos para a colocação de professores. O Governo admitiu recorrer ao Tribunal Constitucional para tentar travar estas leis. Mas ainda que o faça, não se suspendem as leis e o Governo, o Ministério da Educação, tem 30 dias para negociar regimes concretos e para promover um concurso de vinculação extraordinário dos docentes das escolas de ensino artístico. Não será por falta de parceiro para negociar que essa negociação não se terá lugar. E por isso, já entregamos, no início da semana, na segunda-feira, propostas concretas para a negociação sobre o regime sobre o concurso extraordinário de vinculação e logo que saia a segunda lei, que manda rever o regime de concursos, entregaremos também, no dia seguinte ou 2 dias depois, mas naqueles dias, as nossas propostas negociais para que a negociação se inicie, uma vez que há 30 dias para que ela tenha lugar. O arrastamento dos professores, que resulta desta atitude antidemocrática de bloqueio à negociação, está a contribuir para a perigosíssima perda de atratividade da profissão docente e está a levar ao afastamento de milhares de jovens. Jovens, alguns já formados, milhares de professores jovens que abandonaram a profissão e a levar ao afastamento de milhares de jovens potenciais candidatos à formação. E isto acontece, este afastamento, no momento em que os jovens são indispensáveis
para evitar uma fratura muito problemática nas escolas, com falta de professores, o que aliás já há 2 anos esta parte se tem vindo a acentuar, já que a ruptura geracional, essa está a tornar-se praticamente inevitável. Preocupada com o que aconteceu em pandemia, as preocupações da FENPROF centram-se, contudo, no que acontecerá no período pós-pandemia, no que temos pela frente. Vemos com preocupação a existência de um plano de recuperação de aprendizagens que é meramente conjuntural, quando deveria prever medidas de fundo que atacassem problemas estruturais. Por exemplo, medidas que garantissem menos alunos nas turmas, mais apoio aos alunos, o reforço significativo do crédito de horas atribuído às escolas, para que estas possam, de facto, num quadro de autonomia que tanto se fala, não é? Decidir medidas adequadas às suas necessidades, ao invés de aquilo que já temos o prolongamento do calendário escolar em alguns níveis de ensino, cedendo aqui a interesses claramente alheios ao interesse pedagógico. Vemos com preocupação que o Governo continua a transferir de forma crescente importantes parcelas de financiamento da educação para fundos europeus, tornando o país, também nesta área, cada vez menos soberano e obrigando as escolas a organizarem-se cada vez mais em função de projetos elegíveis para financiamento e não de um projeto que seja o seu, o projeto da escola e um projeto de futuro. Vemos com preocupação aproximar-se a generalização do processo de transferência quase total da educação para os municípios, que está prevista para 2022, portanto, para o próximo ano, principalmente porque do processo de municipalização resultarão ingerências em decisões que devem ser das escolas, que, aliás, já hoje existem em municípios que avançaram para este processo, e vão acentuar-se assimetrias entre territórios educativos, como nos confirmam e nos dizem países onde já existem processos destes em andamento ou até já consolidados. Vemos com preocupação o futuro da profissão docente e a sua possível desprofissionalização, caso haja uma ruptura de profissionais ou passem a chegar aos cursos de formação inicial, tão só aqueles que não conseguem entrar noutros cursos. Para a FENPROF, o futuro terá de passar por um investimento decidido na educação e nos seus profissionais. E porque a educação não pode esperar, reiteramos a necessidade de as verbas para a educação em orçamento do Estado valerem os recomendados, no plano internacional, 6% do PIB. E não apenas, como acontece hoje, pouco acima de metade deste valor. Nesse sentido, as exigências estratégicas que destacaremos no início do ano letivo serão de combate às desigualdades educativas e de valorização da profissão docente. Exigimos que o período de discussão do Orçamento do Estado para 2022, que aliás se inicia pouco depois da abertura do próximo ano letivo, como estabelece a lei, esse período seja a oportunidade para desenvolver processos negociais que recomponham a carreira docente, nomeadamente reposicionando os professores de acordo com a contagem integral do seu tempo de serviço, que permitam o rejuvenescimento da profissão, que mitiguem realmente os problemas de precariedade e que corrijam as ilegalidades e os abusos que atingem os horários de trabalho. De imediato, exigimos que o Governo respeite e cumpra as 2 leis aprovadas pela Assembleia da República, sendo essa uma obrigação que resulta do facto de vivermos num Estado de direito democrático. Para a FENPROF, a via privilegiada para a resolução dos problemas continuará a ser a via negocial. Contudo, a manter-se o bloqueio imposto pelo Ministério da Educação e, um parênteses para dizer, já agora, um bloqueio que, parafraseando o nosso ex-dirigente, membro do Secretariado Nacional da FENPROF, Paulo Cafofo, e, a propósito da situação na região da Madeira, um bloqueio que resulta de também aqui no continente termos uma democracia áspera. Dizia que, a manter-se esse bloqueio e essa democracia áspera,
a ação e a luta dos professores irão aprofundar caminho em 2021-2022. A partir de setembro, os sindicatos da FENPROF promoverão reuniões em todas as escolas do país e acompanharão o desenvolvimento do plano Escola Mais 21-23, ou seja, do plano de recuperação, tentando perceber o que propuseram as escolas, o que lhes permitiu fazer o Ministério e o que é que se mudou, o que é que se alterou do ano letivo passado, em que não havia plano de recuperação, para o próximo ano, neste caso o ano em que estaremos então, em que há um plano de recuperação de aprendizagens. A FENPROF vai também, em setembro, outubro, organizar debates sobre os temas da atualidade, o ambiente, o digital e a municipalização. Neste caso da municipalização, aproveitando até um período de excelência, que é o período pré-eleitoral autárquico, confrontando os partidos com as posições que tiverem sobre este modelo de transferência de competências. Para além de tudo isto, a FENPROF promoverá a mobilização para que 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, menos de um mês depois das aulas começarem, e a 10 dias da proposta de Orçamento de Estado do Governo ser apresentada na Assembleia da República, a FENPROF promoverá a mobilização para que este seja um dia de grande afirmação dos professores na rua em defesa da sua profissão e da educação pública. E da nossa parte estamos à espera que o Ministério nos chame, porque tem 30 dias para negociar 2 regimes que resultam de 2 leis que a Assembleia pôs cá fora, que o Governo acha que deve recorrer ao Constitucional. Em nossa opinião, não são inconstitucionais, por uma razão muito simples. Elas não definem regimes, elas mandam negociar, e é essa competência negocial que o Governo tem, que a Assembleia não tem e que a Assembleia não usurpou. Mas, pronto, o direito de pedir uma fiscalização sucessiva ao Constitucional é sempre possível, com a certeza de que não suspende as leis. Como não suspende as leis e não é suposto em 30 dias, ainda mais em agosto, termos uma decisão do Constitucional, pois com certeza nós estamos à espera da convocatória para as reuniões. Se ela não chegar, sendo que o primeiro prazo se esgota a 12 de agosto, que é o regime do concurso extraordinário de vinculação, pois no dia 13 contactaremos os grupos parlamentares e a Assembleia da República, porque são leis da República, e nos termos do artigo 77 do Código de Procedimento Administrativo, não deixaremos de apresentar uma queixa em tribunal por uma ilegalidade por omissão, ou seja, por não cumprimento de uma lei por parte do Governo. Nós, cidadãos, estamos, claro, obrigados a cumprir as leis, gostemos ou não gostemos, e não gostamos de algumas, o Governo também.